aguardar só mais um pouquinho, que a gente começa às 19h30 em ponto. O senhor tem um polo aí, professor? O polo UAB? Ah, sim. Eu sou coordenador do polo. É por isso que fica alterando os e-mails do Gmail. Aham, entendi. A gente tem um polo que se tornou apto recentemente pela CAPES. Vamos receber o primeiro curso de especialização agora. Ah, entendi. É Oswaldo? Isso, eu sou o Oswaldo. Qual é a universidade, professor, que vocês estão trabalhando, professor Oswaldo, no polo do senhor? Olha, por enquanto, o polo se tornou apto depois do edital da CAPES. Então, a gente vai receber um curso pela Universidade Federal da Paraíba. Mas, possivelmente, depois do edital da CAPES, sempre tem curso pela UFES, pela UFBA, pelo IFBA, pelo IF Baiano, pela UESC, pela UESB, pela UFRB. Entendi. E qual o interesse no reconhecimento de diploma internacional? Ah, no caso é pessoal. É Sou eu pessoal. que fiz o mestrado em Ciências da Educação pela FICS e preciso revalidar para ganhar a progressão. Entendi. O senhor fez o mestrado ou o doutorado? Eu fiz mestrado. O professor Leonardo, eu não sei se ele está me ouvindo. Ele só está podendo escrever. O professor Leonardo fez o mestrado ou o doutorado em qual instituição internacional? Só para fiz mim. mestrado em Educação, especialização em Formação de Professores, pela Uniatlântico da Espanha. E pretendo reconhecer o diploma para fins de progressão na carreira. Foi o convênio com a Funiber? Isso, com a Funiber. Aí já concluí o curso, estou só aguardando chegar o diploma para dar entrada no processo de reconhecimento. Então, vamos começar, porque já deu 19h32, então os que vão entrando, aí depois eles acabam se situando. O meu nome é Silvia Rodrigues, eu faço, né, assessoria e consultoria em processos de revalidação e reconhecimento de diplomas internacionais. Há mais ou menos 20 anos que eu trabalho com esses processos de reconhecimento. No início, eu prestava serviço para uma empresa que era igual à Funiber. Ela fazia parceria com instituições internacionais e levava os alunos para instituições de Portugal para poder fazer o mestrado e o doutorado. E, a partir daí, surgiu a necessidade de começar a fazer esses processos de reconhecimento, totalmente diferente do que é feito hoje. O processo era levado às instituições em determinados meses do ano, geralmente junho e dezembro, e essas instituições elas recebiam a documentação presencialmente. Então, a gente fazia era documentação que vinha do Brasil inteiro, e a gente levava para essas instituições, e o processo ele era feito a conferência dos documentos de 1 a 1, e aí a gente passava 1, 2, até 3 semanas nos diferentes estados, onde abria vagas para instituições. Mudou muito, né, a forma hoje de fazer o processo, porque hoje você pode fazer
pela plataforma Carolina Bore, que é a plataforma do governo federal, mas ainda existem instituições que você pode apresentar a documentação em plataformas próprias. Eu vou citar o nome da UCSAL, que é a Universidade Católica de Salvador, a UCP, que é a Universidade Católica de Petrópolis, e a Unicamp. Essas duas instituições, a UCP, que é a Católica de Petrópolis, ela tem tanto o mestrado quanto o doutorado em educação, e a Católica de Salvador, ela não possui o curso de mestrado e doutorado em educação, mas existe uma linha de pesquisa que é de políticas públicas que admite alguns temas em teses ou dissertações que as pessoas fazem dentro da área da educação, como, por exemplo, os trabalhos que vieram de pandemia, né? Que tem a questão pública, a questão social. Então, esses trabalhos conseguem fazer o reconhecimento nessas duas instituições. Existem outras instituições, mas são instituições que não têm o curso de educação, ou que são instituições, por exemplo, da área médica, né? Cursos de fisioterapia, outros cursos, que é a Unicamp, que também recebe a documentação presencialmente. Mas, vamos dizer assim, a grande maioria dos processos ainda, né, são pela plataforma Carolina Bore. Uma dúvida que as pessoas me perguntam muito é quem escolhe qual universidade que vai fazer o reconhecimento do seu diploma. Então, sempre é o requerente. Se a pessoa estiver fazendo com uma assessoria de reconhecimento, a assessoria ela vai guiar para que a pessoa escolha uma determinada universidade. Mas duas coisas que tem que se levar em conta na hora do reconhecimento é a linha de pesquisa e o tipo de estudo e o tipo de diploma que você tem, né? Como que você realizou essas atividades? Esse curso foi presencial? Esse curso foi online? Por quê? Mesmo com a nova resolução exigindo, numa da documentação, que é a comprovação da moradia no país de origem, ou seja, que você esteve lá no país de origem estudando, que o curso foi presencial, existem ainda universidades que fazem o reconhecimento de diploma internacional, que o curso foi 100% EAD. Essas instituições, elas não fazem e não estão fazendo ainda a exigência do comprovante de estadia. Bom, até aqui alguma... Professora, pode interromper? Pode sim. No meu caso, por exemplo, a FIX, o meu curso foi todo EAD. Aí sim, eu soube dessa resolução, né? Aí soube também que iria atrapalhar. Uhum. E aí eu fiquei apreensivo. Então, vamos dizer que a FIX ela tem um grande número de diplomas reconhecidos. Eu ainda estou para poder fazer uma análise para saber qual a instituição internacional tem a maior quantidade de diplomas reconhecidos no Brasil. Eu ainda estou fazendo essa pesquisa. Mas eu te digo de antemão que a FIX é uma grande possibilidade de que seja a instituição internacional com mais títulos reconhecidos no Brasil. Isso faz com que ela, em determinadas universidades, você nem precise do processo administrativo normal. Você pode fazer o processo administrativo simplificado, que ele é em menor tempo. Ao invés dos 180 dias, você tem aí 90 dias, onde a universidade vai fazer análise da sua documentação muito rápida e já vai passar para a segunda fase, que é a análise do mérito da dissertação ou da tese. Então, na FIX, já é possível você entrar numa universidade e fazer o seu processo todo simplificado. A Unimes, que é uma instituição que faz
o reconhecimento, e ela já reconheceu muitos processos da FIX, é uma das universidades que você pode dar uma olhada, né? Porque é uma universidade que reconhece muitos diplomas da FIX. E mesmo a Unimes tem que ser pela Carolina Bori? A Unimes está na Carolina Bori. E aí, e o pagamento? Quanto é a taxa dela? A taxa dela, o ano passado, era 3.500. O edital novo ainda não saiu, 2025. Mas a taxa dela é R$ 3.500. Lília, a FIX é particular. A FIX não, a Unimes. Ou ela quer saber da Unimes, não sei. Sim, a Unimes ela é uma universidade particular. A Unimes é a Universidade de Santos, a Universidade de Santos, que ela fica em São Paulo. Vou só colocar para gravar. A gente só deu um apanhado geral e agora eu vou nos módulos que a gente se propôs na imersão. Mas, sempre que vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, porque tem que ser interativo. Vocês perguntam e a gente vai respondendo. E no caso das federais, o processo é mais complicado, porque eu tenho um amigo do doutorado que ele quer pela federal, ele não quer particular. No meu caso, eu não ligo. Se der certo na Unimes, está tudo certo. Então, mas ele quer federal. Você tem instituições federais que o processo é mais complexo, que não é qualquer universidade internacional que eles vão reconhecer. Mas você tem universidades federais que é super tranquilo fazer o processo de reconhecimento. Porém, as universidades federais, elas têm filas muito maiores do que as universidades particulares. É verdade. Então, às vezes, é melhor você saber que tem uma instituição particular e você colocar o seu processo lá, porque não vai demorar tantos anos. Para você ter uma ideia, numa determinada universidade, eu tive um processo que durou 3 anos. Então, é muito tempo. Só que, por que a gente não escolheu outra universidade? Porque aquele diploma era muito difícil reconhecer em outras instituições. Mas naquela instituição, por a linha de pesquisa, pela comissão, era mais fácil reconhecer ali. E aí o processo foi reconhecido. Então, você tem que sempre avaliar o tempo que você precisa desse diploma reconhecido com o tempo que a universidade ela vai demorar para poder fazer esse reconhecimento. Por isso que, às vezes, justifica você pagar uma taxa maior numa universidade particular do que você ficar um tempo na universidade pública e aí você vai perdendo promoção, às vezes você está perto da aposentadoria e precisa logo reconhecer o seu diploma. Então, tudo isso tem que ser pesado. Ok? Professora Silvia, o negócio é o seguinte, isso que você está falando é uma realidade muito grande, porque eu tentei reconhecer o meu diploma no Rio Grande do Sul, só que quando eu cheguei, eu não sabia que eu tinha que passar ele por AIA, aquele documento. Aí eu entrei e eles também lá não me falaram que eu precisava daquilo. Só que aí enrolaram, disse que era 90 dias por quase 3 anos. Aí sabe o que aconteceu? Eles me deram um prazo de 1 mês para uma lista gigantesca de documentos, porque eu não tinha reconhecimento de AIA, e aí a Espanha não enviava, eu perdi o prazo e foi indeferido meu processo, começar tudo de novo, vou ter que iniciar tudo de novo. Por isso que eu acho que não compensa muito as federais, em algumas circunstâncias. Sim, em algumas circunstâncias, e depois eu vou explicar quais as universidades que vale a pena, as federais, e quando que isso vale a pena. Deixa eu só colocar para gravar, que agora que a gente vai realmente começar. Prontinho, essa é a gravação da nossa imersão. Nós conversamos já para situar com os participantes, para poder saber quais instituições eles vêm, eles já fizeram algumas perguntas, mas agora sim, para quem está assistindo a imersão gravada. Então, na imersão, a gente vai ter alguns módulos.
O primeiro módulo é o módulo de boas-vindas. O segundo módulo é o que eu preciso saber sobre reconhecimento. O módulo 3, a gente vai subir, e espero que dê certo aqui, porque às vezes a internet trava, a gente não consegue, mas a gente vai subir uma documentação para que vocês possam visualizar como é que é essa subida dessa documentação, e aí vocês vão tirando as dúvidas. No quarto módulo, a gente vai falar sobre a escolha da universidade, e aí a gente vai finalizar falando sobre assessoria em processo de reconhecimento, quando contratar, quando não contratar, e aí a gente vai falar de uma oferta para os participantes e colegas dos participantes, porque vai ser estendido para outras pessoas que tiverem interesse. Então, vamos lá. O que vocês precisam saber sobre o processo de reconhecimento? Ele é um processo administrativo, onde o requerente é que tem que fazer a escolha da universidade que ele vai entrar com o seu processo de reconhecimento. Só que você tem lá, na plataforma Carolina Bore, várias instituições. E aí, qual é a melhor que você vai escolher? Sempre quando você for fazer a escolha da universidade, o primeiro passo que você deve fazer é verificar o edital da instituição. Procure sempre o edital. Na plataforma Carolina Bore, antes de você dar entrada no processo e escolher a instituição, ela abre uma tela com o edital da instituição. Nesse edital, você vai verificar a primeira coisa. Se o seu curso foi EAD, você vai verificar se a instituição não coloca uma restrição. Só fazemos o processo de reconhecimento de diplomas presenciais. Tem instituições que não colocam. Então, se o seu curso foi EAD, você vai verificar se o edital está falando se faz o processo presencial. Se faz o processo presencial, esqueça daquela universidade, procure uma outra universidade. Porque a universidade ela não vai colocar no edital que ela faz reconhecimento de diploma EAD. Mas, se ela não fizer, ela vai colocar só o presencial. Alguma dúvida até aqui? Não. Todo mundo ficou tranquilinho Não, até aqui? Tranquilo. Então, a documentação que você precisa ter, depois da gravação, eu vou deixar um link com toda a documentação que você precisa ter para a abertura desse processo administrativo. Existem os documentos da resolução, que são os documentos comuns a todas as instituições, mas as instituições, dentro do edital, ela coloca quais são os documentos que ela precisa nesse processo de reconhecimento. Então, você tem que ficar atento ao edital da instituição. Na resolução, você tem os documentos bases. Tem instituições, como, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, que ela utiliza a documentação da resolução. Mas tem instituições que pedem, por exemplo, que você assine um termo de exclusividade, você baixe o termo de exclusividade, assine e envie junto com a documentação. Tem instituições que pedem para que você faça preencha um formulário dela próprio. Então, esses documentos são documentos pessoais que não estão na resolução, mas que a universidade solicita. Então, quais seriam os documentos básicos? O diploma, o histórico e a ata apostilados. Porém, tem universidades que aceitam a ata sem estar apostilada, como, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o apostilamento de AIA, que eles tanto falam, né? Sim, esse é o apostilamento de AIA. Mas e quem não tem o apostilamento de AIA? O que ele substitui o apostilamento de AIA nos documentos? O carimbo do consulado. O apostilamento de AIA, ele é recente. Então, tem documentos, como, por exemplo, documentos de 2010, 2011, que não tinha o apostilamento de AIA. Então, o que vai servir é o carimbo do consulado legalizando aquele documento.
O documento da senhora, Liliane, ele já tem o apostilamento de AIA, né? Já tem o apostilamento de AIA, mas assim, lá na apostila de AIA, eles apostilam o diploma. A ata não vi documento assinado, nada com ata. Mas porque assim, a universidade manda para o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, eles mandam tudo. Eu não me preocupo com isso, eles fazem lá, sabe? A maioria das instituições faz. A Fix também faz, não, Oswaldo? Olha, eles me disseram que mandam toda essa documentação. Eu vou receber agora dia 21 de fevereiro. Mas em relação a esses documentos, disseram que vem tudo ok. Ninguém nunca teve problema. O Silvio, mas no meu caso, eles só apostilaram o diploma. Esses outros documentos não apostilaram, não. No básico, você precisa ter pelo menos o diploma e o histórico. Você ainda consegue instituições que pegam e aceitam a ata sem apostilamento. Agora, se você só tem um apostilamento, é complicado fazer o reconhecimento, porque tem instituições americanas, principalmente as americanas, que ela pega o diploma, o histórico e a ata e dá um apostilamento só. E as universidades, elas cobram o apostilamento do histórico, o apostilamento do diploma e, a maioria, o apostilamento também da ata. Então, são 3 apostilamentos na documentação. Ok? Então, esses são os 3 documentos básicos. Você vai precisar, quem é doutorado, pelo menos 3 artigos científicos. Quem é mestrado, pelo menos 2 artigos científicos. E esses artigos científicos, eles precisam ser o artigo na íntegra e eles precisam ser publicados numa revista científica. Se você não tem artigo, serve certificado de que você participou de algum congresso, de algum seminário. O ideal é que esses artigos tenham sido publicados durante o seu mestrado ou doutorado. Mas, caso isso não aconteceu, o que você faz? Pega a sua dissertação ou a sua tese, extrai um artigo e faz a publicação. E aí, depois, você vai justificar que a publicação você conseguiu depois de ter formado. Mas, como é da dissertação ou da tese, é uma produção científica que você fez durante a realização do curso. Dúvidas até aqui? Sim. Durante eu fiz uma publicação, mas eu participei de congressos. Então, você vai reunir... Eu publiquei em congressos. Você vai reunir a certificação desses congressos. Certo, eu tenho já. Ok. Oswaldo? Em relação a isso, eu estou tranquilo. Congresso, publicação, não é o meu problema. Esse não é seu problema, né? Não, tem muitas. Então, outro documento que vocês vão precisar é do currículo Lattes. O orientador... Atualizo toda semana. Não é o seu. Não é o seu. É do orientador e dos membros da banca. Se você teve 3 membros da banca, você vai precisar do currículo deles. Na verdade, nem é currículo Lattes, porque em alguns países nem se usa currículo Lattes. É aqui no Brasil. Então, você vai precisar dos currículos dessas pessoas. Se a pessoa estiver aposentada e não tiver mais com o currículo online, como é que faz? Pois é, você vai ter que dar um jeito, porque eles não aceitam se eles não verificarem o currículo dos orientadores. Essa documentação é documentação obrigatória. Então, o que vai acontecer? O seu processo, ele vai ser feito a pré-análise, o funcionário da pré-análise, ele vai verificar que está faltando aquele documento, e ele vai fazer a solicitação. Você tem até 30 dias para poder colocar na plataforma essa documentação. Se você não coloca, eles cancelam o seu processo. Então, o seu processo, ele não vai para frente. Ô, Silvia, mas dos meus orientadores, eu tenho, porque eu tive cotutela na Espanha. Eu fiz uma parte lá e fiz uma parte no Brasil.
Então, eu apresentei a tese com os orientadores do Brasil, eles têm o Lattes. Mas um dos membros da banca, que já estava meio velhinho, assim, eu tentei achar o currículo dele, tem lá, mas eu não consegui assim, achar muito bem o currículo dele. Isso pode ser um fator que a universidade ela vai solicitar e aí ela vai te dar um prazo para que você consiga essa documentação. Se você não consegue essa documentação, ela vai cancelar o seu processo e aí você não consegue passar para a próxima fase. Certo. Professor, e no caso do meu que é Paraguai, eles têm um currículo, eles têm que mandar, é assim, assinado? Sim, eles não precisam assinar, você tem que ter o currículo deles, pode ser um currículo comum, não precisa ser Lattes. Eles têm que enviar o currículo. Ah, ok. Geralmente, você até pode me perguntar se eu tenho currículo, porque eu vou juntando toda a documentação. Você é ótima. E às vezes eu tenho currículo de fulano de tal, ainda mais da FIX, né? Que a FIX é bem comum fazer processo de reconhecimento. É igual, por exemplo, se você não tem a documentação, que é um dos documentos, depois que você tem o currículo Lattes, é documentos institucionais. O que são documentos institucionais? A legalização desse curso no Paraguai, a avaliação externa desse curso, o programa, como é que é esse programa, como é que foi ministrado o programa. Então, todos esses documentos você envia para a instituição. A FIX eu tenho todos eles, depois você pode me pedir, porque eu já fui juntando. Aí, ótimo, às vezes bom saber disso. Mas a FIX só reconhece EAD ou presencial também? Não, ela só... Na verdade, ela é AD, mas a FIX tem curso presencial. Ela tem curso presencial. Eu gostei. E eu já vi, na questão da FIX, pessoas que fizeram o curso EAD e foi emitida uma declaração de que o curso era presencial. Entendeu? E aí ele foi para uma instituição que o curso era 100%. Aceitava só curso presencial. Então, como a instituição ela tem uma sede funcionando mesmo no Paraguai, acho que o dono da FIX é o Ismael, que está sempre aqui passeando aqui no Brasil, ele consegue articular algumas coisas, entendeu? Uma das vantagens, não estou falando que isso é uma desvantagem, que não vai fazer com que você faça o seu reconhecimento. Mas existem instituições que são parceiras das instituições internacionais. Mas quando você tem o contato direto com a instituição, com a universidade, é bem mais fácil você conseguir a documentação do que você ter um terceiro que faça isso para você. Entendeu? Professor, é por isso, então, eu já perguntei a vários, ninguém responde, que a FIX tem uma pancada na UFAL. Gente, tem alguém na UFAL aí facilitando essas coisas, porque a maioria dos da FIX são pela UFAL. Olha, eu não vou te dizer que tem alguém facilitando, mas uma coisa eu posso te dizer. Se um diploma for reconhecido, existe um dispositivo legal de que todos os outros podem ser. Então, se eu tenho um diploma reconhecido numa instituição, numa determinada instituição, uma das formas que eu uso é enviar a mesma documentação daquela instituição para essa universidade. Uma das formas que eu faço, quando eu faço assessoria, eu verifico na plataforma se tem, aonde que tem diploma reconhecido dessa instituição. Porque se ela já reconheceu a probabilidade, eu não vou dizer que cada processo é um processo individual, mas aquela instituição ela já conhece a documentação. Então, se ela já conhece a documentação, o processo fica um pouco mais fácil. Por quê? Quando vem um novo diploma para uma instituição, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz é verificar a legalidade dessa instituição no país de origem. A UCP ela faz isso muito. Ela liga para onde a instituição está registrada, ela entra no site e vasculha tudo. E ela faz isso.
E se ela não encontrar as informações que ela está buscando, ela indefere o processo. Então, quando vem um outro processo da mesma instituição, ela já está mais tranquila, porque ela já fez todas essas buscas. Unigran, eu nunca tive clientes da Unigran, mas é uma universidade do Paraguai. Eu já vi na plataforma alguma coisa sobre essa instituição. Não lembro se era a inscrição dela na plataforma ou se já era diplomas reconhecidos. A gente estava falando da documentação, então vamos lá. A documentação RG, CPF, é a documentação básica, né? Que você tem que apresentar. E você precisa apresentar a sua dissertação e a sua tese. Na dissertação e na tese, muitas universidades elas já estão solicitando que a tese ou a dissertação tenha a assinatura dos membros da banca na folha de aprovação. Algumas universidades não questionam, mas tem universidades, por exemplo, que elas solicitam que tenha essas assinaturas. Então, tomem muito cuidado, porque se a universidade ela solicitar, dá um trabalhinho para você conseguir que a sua dissertação tenha essas assinaturas. O que você pode fazer é solicitar à universidade as assinaturas da folha de aprovação e anexar na sua dissertação ou na sua tese. Ô Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. No meu caso, eles não assinaram a tese, mas depois de tudo, eles publicaram a minha tese como um livro na biblioteca online da Espanha. Não, isso não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só queria saber se tinha a ver. O repositório, né? Você tem a sua tese no repositório. Isso é uma outra questão que algumas universidades fazem a solicitação do repositório, mas a grande maioria não faz. Então, não é uma regra geral das universidades, não. Bom, eu falei dos documentos institucionais. Existe um documento que é você que produz. E é um documento muito fácil de produzir, porque existe um modelo. Na gravação, eu vou disponibilizar esse modelo, que é as atividades de pesquisas realizadas durante o curso. Tem que inventar a roda. Você só coloca o nome da sua tese, ou da sua dissertação, o título da tese ou da dissertação, e fala que durante o curso você fez, vamos dizer, pesquisa de campo, escreveu artigos, entendeu? Então, é uma coisa muito resumida e muito simples, que as pessoas, às vezes, têm dificuldade. Aí, na gravação, na área de membros, eu já vou deixar esse modelinho, que é para vocês poderem desenvolver e fazer. É muito simples, que é as atividades de pesquisas realizadas durante o curso. Essa é a documentação básica. A documentação ela não é complexa. São poucos até documentos que eles solicitam. Mas, se faltar algum desses documentos, a maioria das universidades elas vão sinalizar isso na pré-análise da documentação. E aí ela vai te dar 30 dias para você colocar essa documentação para que o seu processo prossiga. O processo de reconhecimento, ele tem basicamente duas fases. A primeira é a pré-análise, é onde tem lá um funcionário que faz a verificação da documentação. Se a documentação estiver correta, ele vai passar o processo para a segunda fase. É aí, na passagem do processo da pré-análise para a análise do mérito, é que vai se cobrar a taxa administrativa da universidade, a tão temida taxa administrativa da universidade. Aí vocês me perguntam, essa taxa ela é tabelada? Não. Cada universidade ela cobra um valor. Tem universidades cobrando R$ 1.500 na taxa administrativa, como tem universidades que chegam até R$ 30.000 na taxa administrativa. Como, por exemplo, se você não tiver convênio com a UNAMA,
No doutorado, esse é o valor da taxa administrativa, e no mestrado é de R$ 15.000. É particular? A UNAMA é. A UNAMA é particular. A UNAMA ela tem uma vantagem. Dificilmente, depois que ela cobra a taxa administrativa, ela reprova o processo. Eu até hoje não. Mas também, pensa só, você paga 30 mil no doutorado e é indefinido, é para chorar. Professor, e quanto é na UFAL, mestrado? O mestrado na UFAL o edital passado, R$ 8.000. E o doutorado, que foi suspenso, ou seja, ela só está fazendo o do mestrado, mas ainda também não está com vagas abertas. Era 8.000 o ano passado e 10.000 o doutorado. E a Unimes, que é boa também para reconhecer a FIX, está 3.500 o ano passado. Ela ainda não disponibilizou o edital 2025. Assustou, professor? Não, Unimes atende a minha necessidade plenamente. Esse valor todo é melhor eu desistir de novo. Desiste não, professora. Vá até o fim. Eu fico pensando, sim, tem todas essas dificuldades aí para reconhecer. Taxas administrativas, toda a ansiedade do processo, porque não é um processo fácil, né? É um processo que gera muita angústia, gera muita ansiedade. Verdade. Mas pior do que isso é não ter o diploma reconhecido. É verdade. Já chegamos até aqui, vamos gastar o restante, né? Porque, de um lado, você já gastou para poder fazer esse mestrado, esse doutorado, aí não segue em frente. Só se for uma instituição, por exemplo, que você trabalhe numa instituição e que eles aceitem, porque existem instituições, parece que prefeituras, que ainda aceitam esse mestrado não reconhecido. Aí tudo bem. Mas é tipo, você ganhou, mas não levou. É uma coisa assim. É verdade. Tem que dar um jeito de finalizar isso, nesse processo. É um jeito de finalizar, mesmo que você receba um indeferimento. Eu sei que tem a questão financeira, né? Isso dói muito. Dói no bolso, dói na autoestima, mas pelo menos você recebeu um não, e aí você pode se aquietar, foi indeferido e tal. E na plataforma Carolina Bore, você pode ter até 2 indeferimentos. Depois disso, você não pode mais colocar o seu processo na plataforma Carolina Bore. Encerra-se as suas chances. Agora, se você colocar a documentação e não for aceita na pré-análise, seu processo é cancelado. Ou seja, não houve o processo completo de reconhecimento, onde houve um parecer de uma banca analisando a sua dissertação ou a sua tese. Se houver, aí sim aquele conta como indeferimento, vai ser disponibilizado na plataforma que foi indeferido, e aí você segue com a sua segunda chance de se conseguir aí esse reconhecimento. Já vi muitos casos de pessoas que tiveram a primeira chance, foi indeferido, e aí somente na segunda é que ele conseguiu o deferimento do processo. Então, isso é possível de acontecer. Não é o fim, né? Um indeferimento ainda não é o fim. Você pode tentar a segunda vez. E é diferente um processo de uma universidade para o outro. Às vezes, uma universidade indeferiu o seu processo por tais questões, e a outra vai lá e defere. Então, isso é muito relativo, entendeu? Porque a análise da banca, ela é subjetiva. Ela não é uma análise objetiva, é subjetiva. Então, por isso que eu já vi processos não serem reconhecidos, porque a universidade analisou a dissertação, analisou a tese e falou que ali não tinha como passar e criticou a metodologia, criticou a pesquisa, e aí uma outra foi e elogiou a metodologia, elogiou a pesquisa científica, então é muito subjetivo. Eu tenho uma pessoa que alguém me perguntou. É sobre a resolução, ele está perguntando. É porque ela comentou no início. Sobre a resolução, professora, que cobra, tem outros pré-requisitos, né? Essa resolução acrescentou.
Mas ela citou, Gal, no início. É porque você não estava. Então, vamos falar um apanhado geral para quem não pegou. A resolução, na verdade, ela veio com a grande modificação, que é que ela colocou o documento que você precisa ter a estadia no país de origem, você precisa comprovar que esse curso foi presencial. Como é que você vai comprovar isso? Com um documento que comprove a estadia no país de origem. Porém, tem instituições que elas já vinham reconhecendo diplomas EAD. Vou dar um exemplo, a Universidade Federal de São Carlos. Em 2025, ela continua reconhecendo diplomas EAD. Então, as instituições que reconhecem diplomas EAD, elas não fazem a cobrança desse documento. Só que você tem que tomar muito cuidado. Se a instituição colocar no edital que ela só faz processo de reconhecimento de diplomas presenciais e você fez EAD, você não pode colocar o seu processo administrativo nessa instituição. O que você vai proceder? Você vai olhar os editais das universidades e vai verificar qual que não vem falando que o processo ele é presencial, ela só reconhece presencial. Quando a universidade faz reconhecimento de diploma EAD, ela não coloca isso no edital. Ela não coloca que é presencial, mas também ela não vai colocar que ela faz de diplomas EAD. Então, você tem que ir e verificar se ela não fala nada no edital. O edital da Universidade Federal de São Carlos, 2024, é o mesmo de 2025. Ela não publicou um novo edital. Então, essa universidade, você pode ter a confiança ali de que o seu processo, se for EAD, ela vai fazer o reconhecimento se ele tiver todos os critérios. Outra universidade é a Universidade do Cariri, que é do Ceará, essa universidade. A URCA não publicou um novo edital, e no edital passado, de 2024, ela também não citava no edital que ela só reconhecia diplomas presenciais. Então, você tem que ver na exclusão. Se não tiver que ela tem essa dificuldade, não, que ela tem essa exclusão de só reconhecer presencial, aí você pode ir tranquilo com o seu diploma EAD. Certo? Sobre a documentação, alguma dúvida? Professora, só uma coisa aqui. Por exemplo, eu não morei o tempo inteiro na Espanha. Né? Eu fiz os créditos, tal. Ela, muito embora seja presencial, no início, ela teve um convênio com a UBRA, e nós éramos professores da Universidade do Mato Grosso, eles liberavam a gente férias para ir no Rio Grande do Sul, o pessoal da Espanha vinha e a gente fazia lá, mas era presencial. Isso você nem pode citar na hora que está fazendo o reconhecimento, porque existe uma lei que você não pode fazer o curso no Brasil. Se o seu curso é internacional, ele tem que ser ou EAD ou todo feito na instituição. Então, você não pode citar isso no reconhecimento. Mas aí, as universidades da Espanha, no doutorado, elas não têm aulas presenciais. Né? Você faz todas as disciplinas, você pode fazer... Aí eu fui para lá, terminei as disciplinas, os seminários, escrevi a tese aqui. Isso. E como eu me matriculei na Espanha. Eu entrei no curso lá, em León, não foi? Pois é. Uma universidade boa para reconhecer o seu diploma é a Universidade Federal de Pernambuco. Mas ela pede o documento, o documento de moradia lá, entendeu? Eu só tive um tempo. De Pernambuco? Eu tenho dois processos. A Federal de Pernambuco. Eu tenho 2 processos lá da Espanha, de 2 universidades espanholas, e elas deixaram isso passar, tá? E lá tem exatamente o curso que eu quero. Eu acho que vou precisar da sua orientação, professor. Pois faz lá nessa universidade. É igual, por exemplo, existe uma tendência da UNB reconhecer diplomas de Portugal.
Então, você colocou diplomas que é de Portugal, ela automaticamente ela já vê com bons olhos essa instituição. E aí ela tem uma lista dos processos que ela reconheceu, e você vê lá na lista várias instituições portuguesas. Várias. Professora, e a Uniatlântico da Espanha, a universidade, já teve muito reconhecimento no Brasil? Não, ela ainda não está tendo. Existe aí uma quantidade grande de alunos tentando o reconhecimento, mas são poucos ainda. Mas já teve reconhecimento, né? Já teve reconhecimento, mas são poucos. Por que eu digo que é pouco? Pela quantidade de alunos que ela tem no Brasil. Então, você pega a quantidade de alunos com os reconhecimentos, então ainda é muito pouco. A gente tem, por exemplo, universidades que só tem um diploma reconhecido, como é o caso da Ember, né? A Ember só tem um diploma reconhecido, mas a documentação dela é redondinha. Então, isso faz com que existe a possibilidade de fazer outros reconhecimentos dessa instituição, porque ela trabalha muito certo com a documentação. É igual a FIX. A FIX trabalha também muito bem com a documentação. Eu não estou querendo vender FIX para vocês, não, e nem Ember, até porque eu não sou ligada a nenhuma dessas duas instituições. Dei sorte, hein? Ô, menino sortudo. Mas ela já achou a solução do seu problema. Mas eu vou ter que conversar com ela no particular depois. Tente a Universidade de Pernambuco. Professora, Galtieri está perguntando o que seria esse comprovante de estadia, se o visto funciona. O visto funciona. O visto funciona. Quando é do Paraguai, se você tiver a cédula, né? Existe uma certidão de imigração, ela serve. Se você tiver conta de água, conta de luz, extrato bancário, se você tiver contrato de aluguel, olha aí, Oswaldo, contrato de aluguel lá no Paraguai é fácil conseguir. Na Espanha você não... É fácil, você resolve, né? Ô, Silvia, na Espanha é tão complicado, porque lá é tão cara a vida, lá onde eu morei, que, por exemplo, aqui você aluga uma kitnet, lá eu morava, você aluga uma habitação, né, um quarto, na casa de idosos que já até morreram. Você não pagava água, não pagava luz, quando a pessoa já até se foi, como você vai armar um comprovante? É complicado. É complexo. Mas pelo menos tem lá sei lá. É bem complexo. A universidade, eu morei também na casa do estudante, sei lá, enfim. É complicado. É complicado esse negócio de documento de onde você morou. Não é todo lugar que dá certo isso, não. Lá você não consegue alugar nada. Assim, você aluga um quartinho. Então, vamos para o próximo. Então, da documentação, alguma dúvida? Essa fase dos processos, vocês entenderam? Que é a primeira fase, que é a pré-análise, depois o mérito da dissertação ou da tese, que vai vir eles vão nomear uma banca de doutores que vai fazer a análise dessa tese ou dessa dissertação. Ok? Então, vamos subir processo? Vamos. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar, porque tem dia que ele não quer funcionar. Vamos lá. Vocês estão vendo a plataforma Carolina Bore? Plataforma Carolina Bore. Sim. Eu vou entrar, porque na plataforma Carolina Bore você entra com seu CPF e a sua senha Gov. Todo mundo sabe o que é senha Gov? Perfeitamente. Sim. Não deixarei vocês ver a minha senha Gov, porque vocês podem querer comprar comigo.
Tirar um empréstimo para pagar a revalidação. Aí nós vamos direto para o EMA. Olha aí, já entrou. Aqui, não sei se vocês estão vendo, seus dados cadastrais. Tem meu nome, meu e-mail. Se eu quiser alterar os dados cadastrais, eu vou aqui alterar dados cadastrais. Ele puxa os seus dados do Gov e aí você já tem os dados cadastrais. E se você quiser alterar, você só altera aqui os dados cadastrais. Coloca o número do seu telefone, o endereço. Certinho até aqui? Sim. Então, vamos lá. Aqui o requerente, eu vou colocar aqui em operações, eu vou clicar nesse verdinho, porque eu já sou um requerente ativo. Se eu fosse um requerente inativo, era só eu clicar em operações que ele ia me tornar ativo, se eu for inativo. Ou seja, se eu nunca coloquei nenhum processo em meu nome na plataforma Carolina Bore. Ok? Vem em operações e clica. Aí você tem essa tela, dados pessoais, processos e lista de tramitação simplificada. A lista de tramitação simplificada vocês nem vão usar. Vocês vão aqui em processos. Está todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Processos, meus processos, solicitar revalidação, reconhecimento. Clica. Ó, você tem revalidação de diplomas de graduação. Não é o caso de vocês. Reconhecimento de diplomas de pós-graduação, stricto sensu. Você tem o mestrado e você tem o doutorado. Muita atenção aqui. Se você é mestrado, você vai clicar e colocar na bolinha mestrado. Se você é doutorado, o reconhecimento é doutorado. Então, vamos fazer mestrado. Clicou, prosseguir. A opção escolhida não poderá ser alterada posteriormente. Deseja continuar? Sim. Vamos lá. Aí aparecem os meus dados. Aqui você tem que identificar o curso estrangeiro. Você vai na lupa e digita o nome da instituição. Vamos dizer que você é da World University Ecumênico. Você vai clicar e vai consultar. Ok? Aqui tem a instituição com o nome dela, você confere no seu diploma, seleciona e aí vai ter os dados da universidade. Você vai colocar o nome do seu título que você fez de acordo com o que está no diploma. No meu diploma está Master em Educação. Então, está Master em Education e em Ciências. Então, esse é o meu mestrado. Quando que eu concluí? Eu concluí em janeiro a junho. Então, você tem de janeiro a junho ou de julho a dezembro. Então, você vai olhar no seu diploma quando que foi a conclusão desse curso. Foi no ano de 2023. Vamos dar um exemplo. Salvar. Pronto. Agora que começa a brincadeira. Fala, não. Selecionar o curso na árvore de conhecimento. Essa árvore de conhecimento é a árvore do CNPq. Quando você pesquisar, vai aparecer a área de acordo com o CNPq. Qual é a área de vocês? Eu acredito que a maioria seja de ciências humanas e educação. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Então, você vai aqui, ó, no maisinho, em ciências, vou voltar. Ciências humanas, vai no maisinho e escolhe educação. Clica em educação. Ele vai abrir as universidades que fazem o processo de reconhecimento no mestrado de educação. E aí você tem todas elas aqui, lindas e maravilhosas, mas nem sempre a universidade vai ter vaga. Qual é a diferença?
Se eu tenho vaga na universidade, o meu processo vai ser pré-analisado em até 30 dias. Se eu entrar na fila, é porque não tem vaga na universidade, então o meu processo ele não tem um tempo determinado para quando ele vai começar a pré-análise. Eu vou ter que aguardar todo mundo que está na fila, que tem vaga, ser analisado, e as pessoas que estão na fila antes de mim serem analisados para chegar à minha vez. Vou dar um exemplo. Vamos lá, Universidade Estácio de Sá. Eu vou clicar. Olha só, a Universidade Estácio de Sá, ela tem uma capacidade de atendimento de 15 pessoas. Os processos em andamento são 15. As vagas disponíveis, ela não tem nenhuma, mas ela deixa você entrar na fila de espera. Você vai ser o primeiro da fila de espera. Então, o que vai acontecer? Quando um desses 15 aqui, o processo finalizar, você vai ser analisado a sua documentação. Estácio de Sá, demora ou não? Não, a Estácio de Sá é bem rápido, tá? Porque o processo dela demora geralmente 90 dias. Uau! Então, eu indicaria entrar na fila de reserva. Só que eu não indicaria para uma pessoa que fez o curso 100% online. Porque essa instituição, como é que você vai saber? Detalhar normas da instituição. Aqui é que você vai conseguir o edital delas. Está vendo aqui, ó? Edital 2025. Você clica, ele vai abrir o edital da instituição. Ô, Sil, você já decorou essas normas tudo aí de todas? Quase todas. Mas é porque o que acontece? Você vai colocando processo, você vai tomando umas chineladas. E aí você vai Ficando craque, né? Aí você vai ficando craque. Olha, eu já tive um processo que estava dando tudo certo, a dissertação estava boa, não sei o quê. Eles inventaram de olhar no currículo Lattes da orientadora e descobriram que a orientadora ainda não era doutora. Foram lá e indeferiram o processo só por causa disso. Jesus! Pois é, estava dando tudo certo. Vamos lá, vamos procurar uma universidade. Universidade do Estado do Amazonas. Vamos dar uma olhada nessa universidade. Você vai brincando, olha só. Oh, meu Deus. Eita, tem muito aí. Ela está com uma capacidade de 100 e já tem 88 pessoas na fila de espera. Então, se você quer uma coisa rápida, fuja dessa universidade. Bote na Unimes aí que a senhora falou. A Unimes não está com o processo em aberto, então ela nem está aqui, ó. Ela tira. A universidade pode tirar. Ela não quer nem que você entre na fila de espera, então ela tira. Então, quando ela tira, como é o meu contato com ela? Nenhum. Você não pode colocar o processo na fila. Nenhum. Ah, então não pode revalidar por ela, por enquanto. Por enquanto, não. Só quando abrir. E fique atento. Quando ela abre, é muita gente que coloca o processo. Vamos lá numa universidade que tem a vaga, pelo amor de Deus, para mostrar para vocês. Para dar esperança, né? Vamos lá. Universidade Federal do Amazonas. Vamos lá. Vamos ver como é que está lá. Até aqui tem muita gente. Tem 9 pessoas na fila. E lá é caro, na Federal do Amazonas? R$1.500. Só? Só. Essa daqui também, ó, a Universidade Federal de Goiás. Boa para reconhecer, reconhece diplomas EAD. Ela está com 21 pessoas na fila. E a capacidade dela é uma pessoa só. Meu Deus! Vamos para uma universidade que, para me mostrar para vocês que tem solução. Universidade de Pernambuco. Essa de Pernambuco, existe a Universidade de Pernambuco e Federal de Pernambuco? Federal de Pernambuco. Qual a diferença? A diferença é que uma é federal e a Universidade de Pernambuco é uma instituição estadual. Ah, ela é estadual? Achei que ela fosse particular. Aí, colega, não tem ninguém na fila. Não, mas o meu é doutorado, esse aqui é mestrado, né? Esse é mestrado. E o meu é ciências biológicas. É completamente diferente.
Ó, essa Universidade de Caxias do Sul está com 4 pessoas na fila. A Universidade do Vale do Itajaí, que é uma universidade particular. Ela nem abriu, tá vendo? Ela não abriu nenhuma vaga. E para olhar se abriu, tem que ficar consultando. Tem que ficar consultando. Mas tem uma forma mais rápida de consultar. Depois eu mostro. Olha essa Universidade de São Paulo. Misericórdia, o que é isso que só tem para cima? Professora, será que teria como a gente ver se tem vaga de Pernambuco? Depois eu vejo, porque eu estou com a documentação para um processo Tá. de mestrado de educação. Vamos à Universidade de Santa Maria. Ciências da Educação, essa daqui é interessante, porque ela está com uma capacidade de 2, ela está com 2 processos em andamento e ela está com uma fila zerada. Então, essa daqui é interessante. Vamos colocar nela. Vamos lá. Está vendo essa setinha verde? Sim. Vamos clicar. Ela abre o edital. Vocês pesquisem o edital. Depois que pesquisou, fecha. E aí, eles falam sobre a fila de espera. Só é possível entrar em uma fila de espera para cada diploma. Ou seja, você entrou aqui, mas surgiu vagas, vamos dizer, na Unimes. Você cancela o seu processo e vai para a Unimes. Porque você não pode estar em 2 universidades ao mesmo tempo. Se cadastrar uma, tem que aguardar. Tem que aguardar. Mas caso você queira ir para outra universidade, você cancela e vai para outra universidade. Para gerar vaga na fila, né? Para outra pessoa. Isso. Então, você clica assim, você vai para a fila, e aqui a mágica acontece. Aqui você tem que colocar os documentos, subir todos os documentos. Em PDF, é? Tudo em PDF. Não sobe documento em Word, não sobe documento em imagem. Tudo em PDF. Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Façam uma pastinha com todos os documentos, nomeia esses documentos e vai subindo pouco a pouco. Vamos lá. Documento de identificação. Eu vou na minha pastinha aqui, da imersão ao vivo. Nós temos os documentos simulação. Clico, eu vou abrir todos os documentos que eu tenho, tá vendo? O RG, que ele está me pedindo um documento... Professora, está aparecendo na tela da Carolina Bori. Não está agora... Tá aparecendo? Não, só a tela que estava. Vimos agora que a senhora anexou o RG. Ok. É isso mesmo que precisa. O RG. É só isso mesmo que vai aparecer. Ok? Ok. Outro documento de identificação. Vamos buscar o quê? CPF. Clicou. Se você não tiver, se o seu RG já tiver o CPF, não precisa subir o CPF, tá? Vamos lá. Aqui está perguntando se você é refugiado ou se você é um migrante indocumentado. Se você não é nenhum dos dois, você não marca. Se você for, você marca o que você é. Salvar e prosseguir. Aqui está pedindo, vocês estão vendo? Cópia do diploma. Aqui está falando que é a cópia do diploma com um apostilamento de área. Você vai buscar, você já tem salvo o seu diploma, e este diploma está com apostilamento de área. Você vai clicar, abrir, ele colocou aqui. Não façam o seguinte, não façam. Você tem o diploma, que é frente e verso, e você tem um apostilamento de AIA separado. O diploma precisa estar com apostilamento de AIA tudo no mesmo arquivo. Deu para entender? Deu. Arquivo único. O diploma e o apostilamento na sequência. Isso. O diploma e o apostilamento no mesmo arquivo. Tem que juntar. É um PDF só, para os dois. Isso, um PDF para os dois. Exemplar da tese. Aqui é a tese ou a dissertação. Eles colocaram só tese, mas entende-se que é tese e dissertação.
Ô, professora, só uma pergunta. Então, isso aí vale também para o doutorado? É o mesmo, É o mesmo campo, é o mesmo campo. A documentação é a mesma. Aqui, se você tiver o link do repositório, você coloca aqui. Se você não tiver, não se preocupe com isso, porque isso não vai te reprovar. Sim. Título da dissertação, você vai colocar o título da sua dissertação. Vamos colocar educação só. É o título da minha dissertação. Você vai colocar todo o título da sua dissertação. Ok? Aqui é o documento de defesa. O documento de defesa é a ata. A ata é o documento de defesa. Busca ela, ata, clica. Aqui ele pede a ata e os currículos dos membros da banca e orientador. Você vai... Um arquivo só, não é isso? Não, aqui você pode ir colocando os vários arquivos. Cada um arquivo, do orientador, de um membro da banca, sobe mais um, entendeu? Okay. Mas também você pode juntar tudo. Nossa, meu cachorro começou a latir. Colocou. Então, você tem o documento de defesa, a ata, mais os currículos dos membros da banca e orientador. Professora, uma pergunta. Oi. A gente recebe a documentação impressa, escaneia e converte em PDF, ou a universidade manda em PDF também? Não. Geralmente, a universidade ela manda físico os documentos, você escaneia, coloca em PDF e aí sobe a documentação. Aí depois a gente recebe a documentação reconhecida fisicamente? Então, deixa eu terminar aqui, que aí eu certo. falo como é que vocês vão receber a documentação Pronto. Depois que o processo for aprovado. Certo. Vamos lá. Aqui pede o repositório, mas isso daqui dificilmente alguém tem repositório de ata e de currículos de membros, então não precisa se preocupar. Desculpa, como que é? Eu não entendi direito. Assim. Então, aqui está pedindo o repositório da ata e dos currículos dos membros da banca e orientador. Repositório é o link? É o link, mas eu não coloco nada aqui. Eu mando o currículo mesmo do orientador em PDF e o currículo dos membros para que eles possam ler e seguir o meu processo para frente. Sim. Mas, se você achar interessante colocar o repositório, ou seja, é um arquivo online onde tem toda a ata e todos os currículos da banca. Eu nunca vi nenhuma instituição entregar isso. Uhum. Então, o importante é o PDF lá. O importante é o PDF. Sim. Cópia do histórico, lembrando que o histórico é o histórico com o apostilamento diário. A mesma coisa do diploma. A descrição das atividades de pesquisa, que eu vou mandar um modelinho para vocês copiar e colar. No documento, vocês só vão colocar o tema da dissertação ou da tese e vão assinar. Só isso. Então, vamos lá. Que é as atividades de pesquisa. Clicou, colocou. Os trabalhos científicos são os artigos ou os certificados de participação em congresso. Aqui você pode colocar também um artigo, depois outro artigo, depois outro artigo. Você não precisa juntar os artigos tudo num PDF. Mas o texto não. Na íntegra, né, prof? Isso, coloca na íntegra. Informações institucionais é aquele documentozinho que tem o regimento da instituição, a legalização dela no país de origem. Então, esses documentos institucionais, você vai colocar todos aqui, em informações institucionais. São documentos da instituição, da legalização da instituição. Outros, se a universidade pede para você mandar um requerimento, se ela pede para você mandar um termo de exclusividade, aqui nos outros é que você vai colocar essa documentação. Lembre-se, sempre olhe o edital da instituição. Se ela pedir formulário, o formulário vai estar no edital da instituição. Você preenche o edital, o formulário,
assina e envia para a instituição. Ok? Se a instituição não pede nada, você prossegue o seu processo. Então, você vai salvar e prosseguir. Bom, aí você vai vir aqui para dizer se a sua documentação ela é simplificada ou não. No caso da FIX, você vai vir aqui e vai colocar sim. No caso das outras, você vai colocar não. Ok? Esse daqui, diplomas obtidos no exterior que possuem acordo de dupla titulação com programas do CNPq, isso daqui é muito raro. Então, a maioria de vocês eu sei que não tem, então vocês vão salvar e prosseguir. Pronto. Alguma documentação adicional? Se você quiser colocar a sua certidão de casamento, de nascimento, se você quiser colocar o título eleitoral, aí você coloca. Não é documentação que você quer adicionar. Às vezes você tem as emendas do curso que você quer colocar. Às vezes você quer, por exemplo, você fez o doutorado, quer colocar o seu diploma de mestrado, apesar de não ser obrigatório, você pode colocar, ok? Se você não quiser colocar nada, você vai salvar e prosseguir. Pronto. Você tem o resumo do seu requerimento, você vai assinar o termo de exclusividade, é só assinar tudo, confirma que essa documentação você recebeu da instituição, e aí você vai finalizar a solicitação. O seu processo ele foi para a fila e ele vai ser analisado pela instituição. Ok? É só finalizar. Professora, se tiver algum problema, eles informam por e-mail ou a gente recebe uma notificação? O e-mail que você colocou na plataforma, ele vai servir para que a universidade entre em contato com você. A plataforma Carolina Bore, quando o funcionário ele mexer na plataforma, vai um e-mail de notificação para você. Então, perfeito. Toda a alteração, se eles vão solicitar para você pagar já a grupo o pagamento da taxa administrativa, vai sempre um e-mail disparado para você. Quando você finalizar a solicitação, vai um e-mail dizendo o seu nome e que você cadastrou o processo em tal universidade e que a universidade ela vai fazer a pré-análise da sua documentação. Ok? Vai vir com o número da solicitação. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Você terminou, você vai aqui, em processos e coloca meus processos. Só para você verificar. Os processos depois que a universidade analisar a sua documentação, você passar na pré-análise, você pagar a taxa administrativa, a sua solicitação vira um processo administrativo. Enquanto ela estiver na fila, ela é apenas uma solicitação. Então, você clica aqui e aí você olha como é que está a movimentação dos seus processos. Como eu não tenho, eu entro, às vezes, para poder pegar um edital, para poder saber como é que estão as vagas da instituição, eu tenho um monte aqui, mas nenhum processo foi finalizado. Então, por isso que eu não tenho. Se eu tivesse um processo já finalizado, que eu apertei ali e finalizou, aqui estaria a posição que eu estou na fila. Então, sempre eu poderia entrar e olhar. Ok? Ok. Eu quero voltar. Ok. Agora vamos falar, depois que essa documentação é analisada, pré-analisada, a universidade, aprovando, ela vai te emitir a GRU, se for uma universidade federal, que é a Guia de Recolhimento da União, onde a guia vai ser gerada, você que vai gerar essa guia, ela vai te dar um link para você gerar, colocar os seus dados, ir no banco e fazer o pagamento dessa GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. Se for uma universidade particular, ela vai enviar um boleto
para que você faça o pagamento da taxa administrativa. A taxa administrativa, na maioria das universidades, ele não é parcelado. A maioria não é parcelado. A gente tem uma instituição, que é a UCP, que ela parcela. Você paga no envio da documentação e, se o processo for reconhecido, você paga a outra metade. É a única exceção que a gente tem. Do resto, é tudo pagamento à vista. À medida que ela manda o GeraGru, você tem de 15 a 20 dias para poder fazer esse pagamento. Então, quando você colocar o processo na plataforma, você vê que a fila não está grande, você já separa o dinheiro da GRU. Porque quando sair a pré-análise, eles vão cobrar para que você faça o pagamento. Então, quanto antes você pagar, o seu processo vai para a comissão. Depois que o seu processo vai para a comissão, e se você tiver um parecer favorável, eles vão colocar o parecer na plataforma e a plataforma vai te avisar que esse processo foi deferido e vai ter um parecer. A partir daí, a universidade ela vai solicitar que você envie para ela, pode ser a maioria, vai te pedir para você enviar o diploma com apostilamento de AIA. Você pode enviar por SEDEX, você vai enviar esse diploma com apostilamento. A universidade ela vai preparar os registros e o apostilamento nacional e a maioria das universidades vai te enviar novamente por SEDEX esse diploma reconhecido. Aí encerra-se o processo de reconhecimento. Dúvidas? Não, a senhora é bem didática. Só uma dúvida aqui, peraí. Então, vamos imaginar que dê tudo certo. Aí você envia por SEDEX o diploma? Isso, a maioria das universidades é assim que funciona. Você envia o diploma por SEDEX, eles reconhecem e mandam de volta por SEDEX. Por SEDEX. Tem algumas instituições que elas vão te colocar medo. Ela vai falar bem assim, ó, eu até mando, mas a responsabilidade em receber esse diploma é seu. Mas você tem a opção de ir lá buscar? Hein? Tem, você tem a opção de ir lá buscar. Você tem tanta opção de pegar o seu diploma internacional, ir na universidade, deixar ele lá e eles fazerem o reconhecimento, depois você ir lá e buscar a sua documentação. Só que às vezes você está aqui em São Paulo e o seu diploma foi reconhecido lá no Amazonas. Então, às vezes, fica inviável de você poder né, de você poder ir. Mas tem gente que se anima, tá? Teve o reconhecimento, ele viaja, vai para lá e pega o diploma. Verdade. Às vezes é interessante. Eu também, às vezes, vou e busco o diploma, entendeu? Eu estou indo esse final de semana para Juiz de Fora, para poder buscar um diploma reconhecido. Lá também, em Juiz de Fora, tem o meu curso, exatamente, muito próximo. Então, Juiz de Fora é uma universidade... Mas eles pedem o comprovante de endereço. Olha, eu vou te falar uma coisa. O último processo que eu fiz, eles não pediram. Não pediram comprovante de residência. Então, deu para passar. Ó. Bacana. Sim, Pro. E para nós que estamos aqui, se nós quisermos um apoio, um desconto assim, já pensando no carnaval, que nós vamos gastar muito. Primeiro, vocês têm alguma dúvida sobre o processo de reconhecimento? Peraí, eu tenho uma. Vamos imaginar, Silvia, que determinada pessoa foi indeferido, já pela segunda vez. O indeferimento, ele cabe recurso, tá? Eu já tive processo que a pessoa foi indeferida e você tem direito a recurso. Entendi. Você pode se defender. Ah, tá. Mas aí, se a Carolina Bori bloquear 2 vezes, a pessoa pode recorrer a uma universidade particular ou não mais? Ela pode recorrer a uma universidade fora da plataforma. Pode? Existe essa possibilidade? Existe. Particular, uma universidade particular, né? Então, não é o fim do mundo se não der, né? É quase o fim do mundo. É quase. Mas ainda tem uma última chance. A qual? Não, tentar
por uma universidade fora da plataforma. Fora da plataforma, entendi. Falando em universidades, tem uma universidade em educação que é fora da plataforma, que é a UNB, a Universidade de Brasília. Ela é fora da plataforma, ela tem uma plataforma própria de reconhecimento. E o processo não é caro. A taxa administrativa é 2.402. Olha. E na UQSAL, professora, que era só 2.000, só que eu entrei em contato com a coordenadora, ela disse que o meu tema, como é currículo, o que é muito específico de educação não revalida. Não revalida lá. Mas se tivesse relação com pandemia, como a senhora colocou, ela disse, revalidamos, professor, ia ser só 2.000. E é bem simples, né? Nossa, e o processo lá na UQSAL é um processo que você envia tudo por e-mail. Tudo por e-mail, é bem rápido. Uma professora minha, o estudo dela era sobre o ensino remoto, pandemia. Não foi um mês. Ela é bem rápida. Igual a UCP. A UCP, o processo também é bem rápido. Bem rapidinho. É porque as que não usam a plataforma, elas não têm muita fila. Elas chegam a documentação, elas vão lá, faz a pré-análise, envia para a comissão e finaliza o processo. Entendeu? Agora, vamos falar de uma universidade que é uma mãe. Só que é difícil conseguir uma vaga, você tem que esperar muito tempo, que é a Universidade de São Carlos. Todos esses processos de universidades que não têm muito diploma reconhecido, essa universidade abraça a causa da educação à distância e de diplomas que não são reconhecidos em outras instituições. Então, qual? A Federal, a UFSCar, a Federal de São Carlos. E lá é caro? Lá é 4.000 a taxa administrativa, tanto do mestrado quanto do doutorado. Não é caro, não. Não é caro. A única questão que temos em São Carlos é que essa universidade ela tem uma fila considerável, né? Ela é particular? Não, ela é federal. É a Federal de São Carlos. É a UFSCar, né? Ela é uma universidade que você consegue informação, eles têm um atendimento pelo WhatsApp, a funcionária tem o WhatsApp, ela trabalha segunda, terça e quarta remotamente, e na quinta e na sexta ela trabalha na universidade. Então, ela atende todas as mensagens que você envia para ela. Então, você fica sabendo se o seu processo está no departamento, se o seu processo já foi feito a comissão. Então, ela vai te informando tudo. Né? E a comissão da UFSCar é uma comissão tranquila, tranquilinha. A gente tem também uma outra universidade com uma comissão tranquila, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Mas agora não, já tem um tempo que ela solicita comprovante de estadia. Então, é uma universidade que não é muito propícia para entrar com processo de reconhecimento. A Universidade Federal do Ceará, que é a Universidade Federal, não, a Universidade do Cricaré, o Vale do Cricaré, que é a URCA, é uma universidade tranquila para poder fazer processo de reconhecimento, e é uma universidade que faz reconhecimento de diploma EAD. A UFSAL, que é a de Salvador, ela faz também reconhecimento de diploma EAD. É uma outra instituição que faz. Ela não solicita comprovante de moradia. Dúvidas? Tranquilo, tem. Leonardo, tudo bem? Acho que ele... Tudo tranquilo, professora. Deu para compreender bem direitinho. Deu para compreender, né? Deu, perfeitamente. Ok. Gautier, tá quietinho? Acho que ele nem está ouvindo a gente. Celeste, que entrou depois. Alguma dúvida? Acho que só tem vocês três. Então, eu coloquei ali, Silvia. Oi? Silvia, eu coloquei ali na mensagem a minha dúvida. Cadê? Eu já respondi a sua dúvida? Eu acho que não vi você falar ali sobre. Deixa eu ver aqui. Olegário.
Ela disse que fez mestrado em educação com especialização em tecnologias educacionais pela Uniatlântico. Será que tem alguma universidade que reconhece? Na verdade, todas as que têm a linha educação reconhecem o diploma, porque está dentro da área da educação. Então, todas que do mestrado de educação, elas vão fazer a análise da sua dissertação, é mestrado? É mestrado, da sua dissertação. Então, a área da educação é uma área muito ampla. Então, instituições como Universidade Federal de São Carlos, Universidade Federal do Cricaré, Universidade Federal não, Universidade do Vale do Cricaré, que é uma instituição que pode fazer o reconhecimento do seu diploma. Então, você tem ali praticamente todas as instituições que podem fazer o reconhecimento. É só ir em humanas na área de educação. Aí o Gal quer saber igual a mim, o desconto, professora. Você já quer encerrar, na verdade, vocês estão aqui pelo desconto. Então, o processo de assessoria no processo de reconhecimento, o valor normal, que a professora Liliane já sabe, que é R$ 3.500. Isso, já conversamos, é mesmo? Tem tempo que nós conversamos. Esse é o valor da assessoria. E o que é a assessoria no processo de reconhecimento? Vocês enviam a documentação, aquela documentação que eu falei no início, em PDF. Enviando a documentação, todo o processo somos nós que fazemos. Ou seja, nós vamos pegar a documentação, analisar as melhores universidades para o processo de reconhecimento. Escolhendo a universidade, a gente vai avisar quais são as universidades, quais são as taxas administrativas, e aí vocês vão escolher qual a universidade e qual é a estratégia que a gente vai usar. Por exemplo, eu tenho uma determinada universidade que o processo é mais rápido, ou eu tenho uma universidade que aquele mestrado ele é mais reconhecido por essa instituição. Então, aí a gente vai verificar qual seria essa instituição. E aí, decidindo a instituição, nós vamos protocolar o processo na plataforma Carolina Bore e vamos fazer todo o acompanhamento. Esse acompanhamento é o acompanhamento do início do processo até a finalização, quando é o registro do diploma. Caso necessite de parecer, a universidade questione alguma coisa, quem faz esse parecer somos nós, e nós colocamos na plataforma Carolina Bore. Então, todo esse processo, o valor normal é de R$ 3.500, porém, como o Oswaldo está pedindo, né, encarecidamente que tenha um desconto nesse processo de reconhecimento, eu resolvi fazer um desconto imperdível. Ah, meu Deus, é agora. É agora. É agora, amigo. Esse desconto, eu estou fazendo toda essa assessoria por R$ 997. Olha que desconto. Olha, que legal. Só que, o que vai acontecer? Quem pode usar esse desconto é quem está participando ao vivo. E se você tiver alguma pessoa que você queira que também tenha o desconto, você vai enviar o link para essa pessoa. Com o seu link, a pessoa consegue. Só que são poucas vagas, porque não dá para fazer a 997. E, pelo amor de Deus, não coloquem em grupos de assessoria. Não coloquem em WhatsApp, porque não tem aqueles grupos de assessoria que tem aquele monte de gente falando ali sobre reconhecimento. Mas se você tiver um amigo que também fez o curso com você e você quiser disponibilizar o link, pode ser pago no boleto e no cartão de crédito pode ser feito em até 12 vezes de R$ 99,70. Você também pode parcelar no cartão. Então, em 12 vezes... No Pix? No Pix. Você pode fazer também no Pix. Rica aí, oi, Pro. Viu, Silvia? Oi? A minha documentação não chegou ainda, aquela documentação complementar, sabe?
Mas você pode adquirir a assessoria e a gente aguarda a sua documentação chegar. Porque depois que a gente tiver um número de pessoas da assessoria, a gente vai fechar e vai colocar o valor normal de assessoria. Porque não pode durar muito tempo. Porque existe já 2 pessoas preparadas para receber a documentação. Entendeu? E aí a gente vai fazer... quem conseguir adquirir, bem, quando que você não consegue adquirir? Quando você clicar no link e o link não abrir para o pagamento. Quando você faz o pagamento, eu fico com o seu WhatsApp e o seu e-mail. E aí eu te mando informações. Mas eu acho que a maioria, acho que todos que estão aqui têm o meu contato no WhatsApp. Aquele contato, ele é o meu pessoal. Eu não utilizei WhatsApp comercial. Então, todos que estão aqui têm o meu contato. Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, como aquele contato, aquele ali, você poderia enviar o Pix para a gente? Porque por lá mesmo a gente manda o comprovante do Pix. Não, para quem vai pagar por Pix. Mas e quem quer pagar no cartão? Não pode ser por lá. Mas eu já botei lá no privado. Pode mandar o link. Minha documentação chega dia 21, mas eu já vou pagar. Mas é parcelado, viu, colega? Em 12 vezes. Eu vou colocar o link aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Eu não sei aonde está, mas eu vou descobrir. Aí, eu coloquei, não sei se apareceu. Está aí nas mensagens. Aí, quem quiser por aqui, quem quiser por Pix, me chama no privado. Fala, me manda o Pix, que aí eu mando. Que aí fica mais fácil do que eu abordar todo mundo no privado. Fica melhor. Professora, esse link eu posso mandar para o meu amigo também, para a gente fazer a validação? Pode mandar para o seu amigo. Aí já é o link, obrigado. Né? Já está o link aí. Professora, uma pergunta. Vou. Quer dizer, daqui não, você pode devolver depois. No meu caso, estou só aguardando a documentação chegar, mas eu já posso fazer o pagamento e reservar, né? Isso. Aí você faz a reserva. Você fala, minha documentação vai chegar tal dia. Aí a gente espera a sua documentação para aquele dia, até você poder se organizar. Tá certo. Tá, obrigado. Certo? Dúvidas? A Liliane chega, olha assim do lado. Deixa eu ver se eu tenho uma dúvida aqui. Eu sou tão traumatizada com isso. Valeu, Liliane. Ai, mas com a Silvia aqui agora, acho que eu senti firmeza, viu, gente? Não, vamos fazer. Sabe por quê? Porque ela entende da coisa, né? A gente não vai ficar patinando. Né, Silvia? A hora que analisar, ver que faltou um documento, já sabe que faltou. Sim, E depois, com esse valor que eu dei de desconto para vocês, eu não faço nunca mais. E até a participação da professora Marluz. Mas quando eu falei com ela, eu vou dar o desconto, ela falou, não, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Então você vai sozinha. Porque eu não vou fazer processo de reconhecimento com você. Eu falei, eu não preciso. Eu faço sozinha, não tem problema nenhum. Não, a senhora assim, foi muito bem didática. Acontece que eu tenho medo desses detalhes. É muita especificidade. Depois da Covid, minha memória ficou péssima. É tanto detalhezinho, tanta coisa miúda. Não, mas depois que você faz o primeiro, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não. Mas é melhor revalidar primeiro com outra pessoa. É melhor. E deixar essa experiência, talvez, para o doutorado, que a gente já tem. É o tempo que a gente vai conhecendo mais a Carolina Bori. É verdade. Pode ser. Pode ser uma boa estratégia que você está usando. E você já está fazendo doutorado na FIX?
Não, botei na minha cabeça que só ia fazer quando revalidasse. E uma coisa, quem tem doutorado, fez o doutorado e fez o mestrado, e quiser reconhecer o doutorado primeiro do mestrado, porque o mestrado, isso é possível, tá? Você não precisa reconhecer o mestrado para poder depois reconhecer o doutorado. Você pode Boa fazer informação, isso, professora, porque era para eu ter feito isso, que eu sou do Estado, era para ter feito o doutorado para eu mudar já para o último. Essa última cliente minha, a gente deu entrada no mestrado e no doutorado. O doutorado saiu primeiro. Aí ela falou, eu não quero mais não faz o mestrado. Porque o nível mais alto é o doutorado. Eu já estou me aposentando, eu não quero mais saber disso. E aí ela vai ficar sem o mestrado reconhecido no Brasil. Mas aí ela não vai ter por que, né, fazer o reconhecimento. E tem pessoas que tentam o mestrado e não conseguem fazer o reconhecimento e vai no doutorado que consegue. Vai se entender. Mas então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação. Vocês têm o meu contato no WhatsApp. Mandem o WhatsApp. Assim que tiver dúvidas, angústias, qualquer dúvida, eu estou por lá. Tá bom, professora Liliane? Professora Liliane, ela sempre conversava comigo, depois ela parou, me abandonou. Não, mas abraço. Não foi isso, é porque eu estive muito ocupada e eu até esqueci. Eu fiquei tão trabalhando, vou esquecer isso por um tempo. Mas agora eu retomei o assunto e nós vamos fazer. Ô, Silvia, eu vou... quando você terminar aí, se você quiser me enviar o Pix, e amanhã eu vou ter tempo, eu posso te enviar toda a minha documentação para você, quando você puder olhar. Ah, ok. Professor Legário, o professor não conversou comigo, ele é muito simpático, está sempre lá no meu Instagram, mas não me deu nem um boa noite. Será que ele está por aí? Não, ele tá dizendo muito obrigado. Então, eu te vejo lá, professor, lá no Instagram. Professora Celeste, obrigada. Professor Gautier, que é um nome complicado, mas eu vou conseguir falar certinho o nome do senhor. E o professor Leonardo também. Muito obrigado, professora. Ajudou bastante e vou contratar, sim, a sua assessoria. Muito obrigado mesmo. Ok. Então, beijos para todos. Obrigada. Beijo, abraço. Não durmam pensando no Carolina Bore. Durmam tranquilo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Foi excelente sua imersão. Vou recomendar, sim, viu? Então, tá bom. Ela ficará gravada. Tá certo. Tchau. Tchau.